Segunda-feira de carnaval, eu sei, é aquele dia que você tenta fingir que a vida tá mais leve, só que aí eu apareço. A mulher que fala de imposto, e eu sei que isso aqui era pra ser um papo sobre bloquinho, glitter, mas o Brasil não deixa. O Brasil é aquele amigo que chega na mesa do bar e fala: gente, então, vamos falar de boleto? Então vamos, né? Fazer o quê? E eu prometo que vai fazer sentido pra você rapidinho. Porque o Brasil, afinal de contas, virou notícia na The Economist de novo. E você já sabe que quando a gente é notícia, normalmente é pelos motivos errados. No meio de política, que eles falaram bastante ali, preocupação com gasto público, que já era lugar comum também, dessa vez eles deram palco, adivinha pra quem? Sim, pro nosso sistema tributário. Eles cravaram com todas as letras que o nosso sistema é dizzingly complex. Tão complexo que dá tontura. Eu confesso que eu gostei muito dessa expressão, porque ela é precisa e ainda tem um quê de humilhação, né? Pois é. A The Economist está contando para o mundo inteiro um assunto que, inclusive, a gente já falou aqui na coluna. Tem empresa no Brasil que gasta milhares de horas por ano só para conseguir cumprir obrigações tributárias. E as maiores gastam uma coisa indecente nisso. É aquele tipo de país em que você não gasta energia só pagando imposto. Você gasta energia tentando descobrir como é que paga o imposto. Só que aqui é que vem o detalhe que quase ninguém percebe. Essa é só a primeira conta. A conta do compliance, da pessoa que a empresa tem que contratar só para sobreviver a um sistema que dá tontura. A segunda conta vem depois, e aí sim a gente entra no coração do problema. Porque além de viver num sistema dizzingly complex, eu preciso muito de um pet para dar o nome de dizzingly. Para viver num sistema em que você gasta horas e horas só para ficar em dia, o Brasil ainda tem um bicho que ronda tudo isso. Se chama contencioso tributário. Ou seja, não é ou você gasta para cumprir ou você briga. A gente consegue a proeza de ter os dois. Você gasta para cumprir e mesmo assim pode discutir, ser autuado, se defender. E essa discussão pode durar, sabe o quê? Tempo demais. E é aí que entra a parte que parece papo de tributarista, mas na verdade é papo de consumidor. É um papo de quem paga tudo no final. Então, vem comigo para entender essa história. Contencioso tributário é o nome educado para a briga formal entre fisco e contribuinte, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. É aquela discussão que começa com uma divergência de interpretação, vira uma autuação, uma defesa, vira um recurso, e depois vira outro recurso, aí vira uma ação judicial, e quando você se dá conta, a briga já tem história demais. Tá, mas isso aí é papo de advogado. Né não, é papo de preço. Se você já se perguntou por que um produto é tão mais caro no Brasil, eu te dou uma explicação que ajuda nisso tudo. Um pedaço relevante do custo Brasil é custo de insegurança tributária. A empresa não coloca no preço só matéria-prima, logística, energia, margem, marketing, tudo isso. Entra também o custo de operar num sistema que a regra muda, a interpretação oscila, a autuação aparece anos depois, a discussão pode durar o quê? Tempo demais. E isso não é um achismo meu. Esse retrato foi sistematizado pelo Núcleo de Pesquisas em Tributação do INSPER, num estudo divulgado lá em 2024, com pesquisadores como Breno Vasconcelos, Vanessa Canado, Lorraine Messias, Larissa Longo e a Carla Novo. O estudo, que é maravilhoso, trata o contencioso como uma medida indireta de qualidade do sistema tributário. Tá, não entendeu o que eu falei? Calma, eu vou traduzir. Quando o sistema é ruim, a briga aumenta. E quando a briga aumenta, o custo se espalha. Aqui tem um detalhe muito importante, tá? Para vocês que estão me acompanhando aqui. Esse estudo foi divulgado em 2024, mas um dos dados mais emblemáticos discutidos ali é referente a 2019, ou seja, foto antiga. E é por isso que o alerta é ainda pior do que parece, porque se em 2019 o termômetro já estava assim, a pergunta óbvia é, agora tá como? Naquela época o número já beirava 6 trilhões. Trilhões. O relatório do INSPER traz uma leitura que ajuda qualquer pessoa a entender o que isso significa. Com a ampliação da base, o indicador do contencioso alcança 75% do PIB em 2019. Se naquele ano já era esse patamar, ninguém deveria tratar contencioso como detalhe técnico ou papo de advogado. Agora eu vou trazer para sua vida prática, porque trilhão às vezes é um número que a gente não consegue nem imaginar, um número tão grande que a gente desliga. Quando existe contencioso grande, a empresa não lida só com imposto, ela lida com o custo de viver num sistema que gera disputa. Sabe quanto tempo esses processos tributários demoram? Em média, 16 anos. Eu vou repetir para você, 16 anos, considerando aí todas as etapas, desde a primeira instância administrativa até a execução fiscal. E mesmo dentro do contencioso administrativo, a coisa não é rápida. Os tempos médios apontados ali são de cerca de 2 anos e meio na primeira instância e 3 anos e meio na segunda instância. Ou seja, a controvérsia deixa de ser exceção e vira quase que uma gestão permanente. E uma gestão permanente custa. Agora, você pode estar pensando, ok,
Então isso aí, ótimo, é um problema das empresas. Muita gente fala isso aqui, empresa tem que pagar mesmo, só que não é. Porque quando o custo aumenta, ele vai ser repassado. Às vezes diretamente no preço, às vezes indiretamente, sabe como? Na forma de investimento menor, inovação menor, qualidade menor. Afinal de contas, tudo tem um preço. O repasse, ele não é automático e nem perfeito, ele depende de muita coisa, concorrência, mercado, tipo de produto, enfim. No agregado, um ambiente de insegurança tributária vira custo sistêmico. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha onde a briga se concentra, porque quanto mais complexo é um tributo e quanto mais discussões de classificação, base de cálculo e crédito ele gera, maior tende a ser o nível de litígio. Litígio é briga. Não por acaso, quem lidera hoje justamente é o consumo, que é onde a regra vira exceção, a exceção vira um regime especial, o crédito, eu já falei sobre isso aqui, ele é místico, ninguém sabe. Em bilhões de reais, o maior pedaço do contencioso está em consumo. Então são ali 2 trilhões 45 bilhões 730 milhões de reais. Eu não sei nem imaginar esse número, mas a gente vai falando aqui para tentar seguir. Daí vem uma discussão sobre a renda. A discussão sobre a renda movimenta 1 trilhão 752 bilhões e 250 milhões de reais. Misericórdia, pois é. Repara no recado que esses números passam. A confusão está concentrada exatamente onde o sistema é mais cheio de exceções e mais sujeito a divergência de interpretação: consumo e renda. Isso ajuda a explicar por que o debate do consumo virou o centro da reforma tributária. E eu já falei isso para vocês várias vezes. Não é só sobre a alíquota, é sobre qualidade do sistema, previsibilidade e o tamanho da briga que ele produz. Conclusão? Se o contencioso é grande em tributos sobre o consumo, a briga está rondando a cadeia, que forma o preço final. Ou seja, está rondando o seu bolso. Entendeu? Onde é que eu quero chegar? Porque aqui, calma, ainda não é só isso. Aqui entra o ponto mais cruel para mostrar por que contencioso não é assunto de advogado. No fim do dia, o tributo sobre o consumo ele é pago pelo consumidor. A gente já aprendeu isso aqui, porque ele vai sendo repassado no preço. Você paga sem escolher. Só que o sistema tem uma característica que piora o cenário para o nosso bolso. Quando existe uma cobrança errada e anos depois a discussão chega nos tribunais superiores e aquela cobrança é considerada ilegal ou indevida, seja por qual razão for, a devolução do que foi pago a mais não volta para quem pagou no varejo. Não volta para o bolso do consumidor. Ah, mas é claro, né? Porque seria impossível individualizar a restituição para cada contribuinte. Eu sei disso tudo, mas pensa aqui comigo. Abre só uma licença poética para a gente entender o que está acontecendo aqui. Meu objetivo é apenas te mostrar como é que a engrenagem é montada de um jeito que o consumidor fica sempre na pior posição. Você pagou o tributo embutido, mas se aquela cobrança depois cai, não existe um mecanismo real de devolver para o pagador final aquilo que ele mesmo suportou. Isso significa que o consumidor paga em duas etapas. Na primeira, ele paga o custo da insegurança, porque ela já está ali no preço do que ele comprou. E na segunda, quando essa cobrança é considerada indevida, ele não tem retorno nenhum. Não consegue rastrear quanto daquele tributo estava embutido e cada compra que ele fez nos últimos 16 anos. Lembra? 16 anos? Não tem um canal para pedir. Cadê minha parte? Pois é. E isso, para mim, é o retrato mais duro do contencioso. Quando dá errado, você paga. Quando dá certo, quando corrigem, você não recebe. Ah, mas então você está dizendo que não teremos mais discussões com a reforma tributária. Gente, calma, aqui é Brasil. Claro que nós vamos ter mais discussões. Pensa aqui comigo de novo, rapidinho. Contencioso nasce principalmente de enquadramento, classificação, base de cálculo e de coordenação de estabilidade de interpretação. Lembra que a gente falou isso aqui mais cedo na coluna. Se o novo sistema reduzir espaço para disputa nesses pontos e vier acompanhado de governança e previsibilidade, ele pode reduzir uma parte do contencioso estrutural. Agora, se repetir o padrão dos conceitos abertos demais, exceção em exceção e interpretação instável, não adianta a reforma tributária, a litigiosidade só vai trocar de endereço. E aí, o nosso carnaval tributário não vai ter fim. Não disseram que todo carnaval tem seu fim? Então, na segunda-feira de carnaval, quando você ouvir contencioso tributário e tiver vontade de virar a cara, lembra de uma coisa. Contencioso é custo escondido no preço. É parte do motivo pelo qual as coisas aqui no Brasil parecem sempre mais caras. E a parte do motivo pelo qual, quando o Estado erra e depois corrige, quem pagou no caixa não vê esse dinheiro voltar. Isso não é conversa de tributarista, não. Isso é conversa para qualquer pessoa que compra, paga e depois não tem como recuperar. Se você gostou desse assunto e quer que mais gente entenda por que imposto não é tema distante, curte, compartilha com aquele seu amigo que acha que imposto é só problema de empresa, de advogado. E lembra, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, tem coluna nova no Estadão. E eu vou estar esperando por você.